Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam aí animados, toda a força, né? Que, infelizmente, nós estamos aí na mesma situação. Espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam gostando, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Tudo bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura grego-romana. Só que neste primeiro momento, somente a grega, e depois a gente vem para o grego-romano. Mas eu já coloquei aqui grego-romano para vocês já irem se situando que hoje em dia a gente não costuma falar só cultura grega, ela já vai estar sempre agregada, né? A gente sempre vai estar colocando a cultura grega e romana, porque é uma infusão, né, das duas culturas, por isso grego-romana. Tudo bem? E aí a gente segue em frente, falando dessa cultura maravilhosa, dessa cultura fantástica que nos deixou de heranças aí grandes, né? Grandes coisas, grandes esculturas, histórias, mitos, um fascínio assim, né, poderoso entre nós e principalmente há uma herança muito grande nas esculturas e arquiteturas, tudo bem? Nós estamos aqui agora para falar dessa cultura, dessa antiguidade clássica, né, historicamente cultural, século IV até século V, né, situada lá no mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga com a Roma Antiga, conhecidas como grego-romana, que é isso que eu acabei de falar, essa infusão entre as duas culturas que acabaram se tornando uma só, tá? Mas a cultura grego, especificamente, ela como eles acreditam, né, em vários deuses, eles são politeístas, eles também subentende que valorizam, né, essa questão do antropocentrismo, homem, centrismo, centrado, né, o homem dentro do centro da sociedade, centro de todo o pensamento. Por isso eu coloquei ali ritmo, equilíbrio, harmonia e perfeição. Então o homem ele tinha que estar nessa centralização, dentro desses equilíbrio, né? Sempre voltado para si mesmo. Tudo que eles puderam fazer para contribuir para a melhoria da sociedade, eles fizeram. E aí nós vamos falar de 4 aspectos extremamente importantes, que foi teatro, né, as arenas, né, que a gente está vendo aqui, nessa perspectiva que vocês vão estar percebendo, né, a grandiosidade dessas construções, todo esse fascínio que chega até nós até os dias atuais, né? Nós vamos ver templos, arenas e parques, tá? E as esculturas, é claro, né? Sim, não dá para esquecer, não pode dar para perder. Tá? Então, né, os anfiteatros, né, ou teatro, como eram conhecidos, eles não serviam apenas para trazer alegria ou, vamos dizer, festividades às pessoas. Era uma maneira que eles tinham de ensinar as pessoas, educar as pessoas, tá? Então, eles educavam através do teatro. Então, geral, né? Então, dentro das suas peças, eles tinham 2 categorias, as tragédias e as comédias, tá? Então, eles sempre faziam 3 peças. Uma comédia e 2 tragédias. Através dessa perspectiva, eles acreditavam, né, que as comédias, como eles se inspiravam no cotidiano das pessoas, naquilo que acontecia, né, as fofocas, enfim. Então, eles acreditavam que através da comédia as pessoas se inspiravam, né? Se viam no palco, porque eram cenas do cotidiano, era aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, o que eles faziam dessas representações? As pessoas
se viam no palco. Opa, peraí, isso acontece comigo, né? O cara tá doido, mas daí cai a ficha e acontece com eles, nessa perspectiva. E as duas tragédias, como eram uma referência a deuses, né? Deuses eram punitivos, então se você não faz isso, você tem consequências. Aí tinha os castigos, né? Tinha lá mortes, perder membros da família, enfim, sempre eram punidos. Então era a maneira que eles tinham de ensinar, falar, peraí, não faça isso, né? Então, é nessa perspectiva que eles viam, que eles educavam as pessoas, né? Então, eles usavam os deuses, né, que era a figura, né, daquela época, para mostrar para as pessoas, não faça isso, tá? E de uma forma bem peculiar, que eu vou citar aqui, nós temos o nosso grande Shakespeare, né, lá do Renascimento, mas eu vou citar aqui porque vamos dizer, o teatro dele era inspirado nesse estilo. A gente conhece, vocês conhecem, todo mundo conhece Romeu e Julieta, né? Só que não tinha mais a perspectiva dos deuses. Então, o que eles fizeram? Em vez dos deuses, ele usava os pais. Ele usou os pais. Então, a única coisa que eles não podiam fazer era o quê? Não se encontrarem. E aí eles se encontram, tem aquele grande amor, né? E a mãe, a família fala, não faça isso. E aí acaba acontecendo, né? Com muita gente, com a gente mesmo já aconteceu, da mãe falar, ó, não faça isso, que não pode, vai acontecer tal coisa. E aí acaba acontecendo aquela palavrinha, eu te falei, eu te avisei. Mas a gente já está acostumado, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. E outra, esses anfiteatros também trouxe a inspiração aos arquitetos, né, para as construções. No início começa com circo, né, a arena do circo, a parte circular, tudo isso vem envolvendo essa perspectiva, né, dessa arquitetura. As arenas que foram construídas, que são construídas, como os campos de futebol, todas nessa perspectiva. Um detalhe, as primeiras arenas, a primeira arena a ser construída foi chamada de Circo Máximos. Elas eram feitas para se era uma competição de charretes, né? Tem um nome aí, mas eu não lembro agora. Então, foi chamado de Circo Máximos. Depois elas vieram para o teatro, né? Onde nós temos aqui uma grande concentração de pessoas, podem perceber a quantidade de pessoas, né, que cabia aqui, mais de 5 mil pessoas, dá para perceber o tamanho gigantesco dessa arena. No início eles faziam pequenas encontros, né, nas montanhas, onde eles faziam arado, faziam as escadas, e depois eles começaram a construir realmente. Eles quando não dava para construir, eles desbastavam as próprias entranhas das montanhas para a construção dos teatros, tá? A primeira aqui vocês podem ver que ela está bem arcaica, né, bem antiga, ainda dessa perspectiva. A segunda foi restaurada pelos romanos muito mais tarde, então já dá para ver que é mais bonita, né, tá mais nova nessa perspectiva. Aqui, eu mudei a foto só para vocês verem e perceberem a inclinação. Então, por que eles faziam isso? Porque naquela época não tinha microfone. Então, eles usavam a máscara. As máscaras, vocês conhecem, né? Uma sorrindo, a outra triste. Elas invertidas, né? Então, são as máscaras que vêm em homenagem a esse período aí, tá? Comédias e tragédias. E essas máscaras, eles tinham um cone dentro, onde fazia com que propagasse mais a voz, né, deles. E aqui no palco, né, como a gente tem escola também, né, algumas escolas têm, quando as salas são muito grandes, tem os degraus, tem o tablado, né, que a gente chama de tablado, que aqui para o teatro é o palco. Nossos cinemas são inspiração nisso daqui, tá? E a propagação do som, né, a criatividade, a inteligência deles tamanha pela estrutura que o som propaga. Então, não tinha necessidade de ter um microfone como nós temos hoje. Tudo bem? E aí,
a gente vem aqui falando do Panteão, uma construção assim fantástica, maravilhosa, construída nos anos de 477 a 400, olha o tempo, a 432, quando ele ficou pronto, né? O imponente edifício ele foi criado para abrigar uma escultura gigantesca da deusa Atenas, que era, dizem que tinha mais de 12, quase 12 metros ou mais de 12 metros, e ao lado esquerdo aqui, vocês têm ela como se ela fosse real, linda, belíssima, né? Construída, recém-construída. E ao lado, completamente destruída pelo tempo, e dizem que por uma época, um tempo de guerras, né, de conflitos, guardaram pólvora ali dentro, e aí ela veio explodir e destruiu quase que completamente o templo, né? Então, o templo de Panteão é os templos religiosos, cultuar os deuses, né, adoração dos deuses. E aí, como eu coloquei também, além das arenas, né, vamos dizer, é, nós temos os templos, as arenas e as praças. Aqui é uma praça onde, praça pública, todas as praças tinham esses pilares, que era uma representação, ninguém sabe por quê, são todas destruídas, como é o ar livre, não tem nada assim tão perfeito para mostrar para vocês, a não ser ruínas mesmo, tá? Era um lugar onde eles iam para falar da política, da sociedade, fazer fofoca, contar histórias, né? Então, são as praças que eles se reuniam. Hoje a gente nem precisa mais disso, hoje tem Facebook, tem WhatsApp, né? Nem precisamos mais de praça para fazer isso. Mas antigamente não tinha nada disso, então eles iam para a praça mesmo, tá? E aqui nós temos as colunas. Eu coloquei essa, gente, mas não precisa se preocuparem com esse monte de nome, esse monte de coisa que tem aqui, não. O que eu quero que vocês gravem é a parte de cima aqui, né, dessa arquitetura aqui, o frontão, chamado de frontão, que é esse nome aqui, tá? Isso daqui é importante gravar. E o capitel, que são essas três, são as colunas, a base das colunas aqui em cima, que mudam, né, a trajetória da mais simples à mais sofisticada, que é essa aqui no meio, que elas são chamadas de dórica, que é a mais simples. A Corinthians, né? Não nada a ver com Corinthians, o time não, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver mesmo, que é mais sofisticada, mais cheia de detalhes. E nós temos aqui as jônicas, que fica entre as duas, né? A simples, ela é mais um padrão mais elegante, porém mais clássico, vamos dizer assim, né? Então, não se esqueçam de gravar isso. O, o frontão, que é a parte de cima, né, o teto. O capitel são chamadas as bases das colunas, onde elas mudam, né? E nós temos três tipos, que são as dóricas, coríntias e jônicas. As colunas servem mesmo, gente, para trazer esse poder, essa imposição, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, a referência que a gente tem são as colunas da Havan, que quando você chega, você esquece que seu cartão está estourado, e você entra como se, né, você, pronto, vou comprar tudo, mas, desculpa aí. E aí, então, a gente tem essa reflexão de dórica, as mais simples, coríntias mais sofisticada, e aqui eu deixei também, né, para vocês observarem, simples, são dois estilos, né, que fazem a diferença entre elas, né, a dórica, ela lisa, e depois ela cheia um pouquinho de detalhes, a jônica, com um pouco mais de detalhes aqui nessa daqui, e as outras duas, as coríntias, cheias, riquíssimas de detalhes mesmo, tá? É, e aí, então, os gregos, né, como eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses, como eu já falei, é uma religião
antropomórfica, né? Ou seja, que os deuses eles eram representados por uma figura humana, né? Só que como deuses, é claro que fortes, musculosos, né? Mulheres belíssimas. E essa inspiração veio dos próprios homens, né? Que tinham afeição parecida com eles e tinham histórias, né? Como guerras ganhas, como uma vida cheia de exaltações. Então, vieram acontecimentos, né, na vida desses heróis que também deu origem a essa mitologia que a gente conhece aí de Zeus, Poseidon e tudo mais, né? Afrodite. Então, nós temos aqui na representação dessa arte as pinturas, que antigamente eles não faziam nas paredes, eles faziam nas cerâmicas, eles não tinham as telas, não tinham a pintura, os afrescos, ainda não. Eles reproduziam exatamente nos vasos, né? Ou ânforas, né? Que são chamadas. Então, eles tinham vasos para tudo, tudo, tudo que vocês imaginem para guardar eram nos vasos. Desde vinho, arroz, o feijão, a água, o azeite, tudo eles utilizavam os vasos para guardar, tá? Os potes, vamos dizer assim. E aí as pinturas, né? Tão perfeitas, tão maravilhosas, vinda dessas histórias fantásticas, né? Desses deuses e do próprio cotidiano deles, dos seus heróis, né? Apesar de abaulados de circulares, eles ainda não distorciam as imagens, eles eram tão perfeitos, tão assim maravilhosos que eles conseguiam fazer a pintura com tamanha perfeição, né? Com perspectiva e tudo. Então, elas são elaboradas no vaso, eles pintavam o vaso, depois de pintar o vaso, eles retiravam a tinta e iam fazendo os detalhes. Olha o trabalho, mas infelizmente era assim. E belíssimos, belíssimos, belíssimos vasos. Olha a perfeição, gente. E os entalhes também, os detalhes também, né? Aqui, olha, os vários tipos de vasos, né? Que são compostos aqui, os desenhos, aí eles eram pintados, depois eles iam retirando a tinta, por isso, em tons de branco, argila branca, argila vermelha, né? Para de fundo, são sempre nessas perspectivas, ou amarela, são as cores da argila que fica depois da pintura, do vaso pintado, ser retirado a tinta para ficar belíssimas, assim, com os personagens tão... E aí, gente, nós vamos falar da beleza da escultura que inspirou e inspira artistas, né, até hoje, aqui no Brasil, nosso Aleijadinho, na período renascentista, o nosso grande mestre, né, Michelangelo, fantástico Michelangelo, é através dessas esculturas aqui que ele se inspira para fazer Davi, para se fazer Pieta, né, com tantos músculos, com tanto realismo, né? Esta é uma escultura onde eles já estavam ali, já todo com a técnica toda assim, pronta, inacabada, acabadíssima, desculpa aí, né? Então, Nascente e os seus filhos, essa escultura aqui, toda a dor, toda a angústia, né? Uma lenda, né? Lá da lenda de Troia, lá, a angústia dele em soltar os filhos, né? Desvincular dessas serpentes. Então, as esculturas gregas, elas eram ricas em detalhes, pois os gregos buscavam alcançar a perfeição humana. Por isso era possível observar nelas obras, expressões, sentimentos, músculos, nervos, tá? Então, né, os dedos, olha os detalhes dos ossinhos do pé, a perfeição dos músculos. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Não tem palavra. E aí tem toda uma história, uma construção de aprendizado, né? Elas não saíram perfeitas, não nasceram perfeitas, eles foram aprendendo com o processo. Nós temos aqui a primeira escultura, é onde eles iniciam, né? Começa a ter o movimento,
pezinho atrás, um pezinho na frente aqui. Ela é grande, essa escultura, ela deve ter 1,70 m, como é que 70, 1,80 m. Então, aqui já inicia o movimento, né? Mas ali sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma afeição, movimento nos braços nenhum, porque eles não dominavam ainda, eles estavam aprendendo, certo? A segunda aqui já traz, né, um certo movimento de braço, um certo movimento na perna, mas ainda sem equilíbrio, sem as primeiras tentativas, né, deixa de trazer o movimento para a escultura, mas sem essa questão de se ancorarem em alguma coisa, eles perderam muitas peças, quebrava os pés, quebrava o braço, quebrava a mão, né? Mas de tantas e eles foram tentando. Essa terceira, ai não, a terceira ali, ela vem de encontro a essa perspectiva do tamanho do braço. Olha só, esse braço gigante aqui, eles não tinham noção ainda disso, né? E aqui, ó, dá para vocês perceberem, aí isso aí. Aí dá para perceber a questão ai, bati o dedo ali, da peça aqui do lado, olha, onde ele tem que ter um amparo para a escultura ficar perfeita, ficar linda, maravilhosa, né? E a deusa de Atenas, essa beleza, essa expressão, esse rosto magnífico, né? Seja com certo, a barriga, né, o umbigo, tudo isso já no tamanho de uma perfeição, mas ainda os braços não se sabe o que aconteceu, né, por não terem, e ainda assim este tecido, né, para ajudar nesse equilíbrio. E aqui nós temos a deusa de Samotrácia, aqui ela já está com as duas asas, foi feito todo um trabalho para arrecadar dinheiro mesmo, para recompor essa escultura. Ela só tinha, porque ela foi feita para ancorar um barco, então ela ficava na frente dos navios daquela época, né? E aí, como ela ficava ali na frente, ela se perdeu, né? Perdeu a cabeça e perdeu uma asa. Quando ela foi encontrada, muitos anos depois, eles conseguiram não recuperar a asa, mas fazer uma outra, porque como já tinha uma, então eles se inspiraram nessa que já tinha, que é aqui a da direita, para fazer a da esquerda e recomporam as asas dela. Mas a cabeça ninguém tem ideia de como era, então não deu para recuperar. A asa está aí, está recuperada, mas a cabeça ninguém sabe. Mas é uma das esculturas mais famosas da Grécia, tá? E desculpa o jeito aí, né, que deslizou aí. E aqui eu volto para mostrar para vocês todo o movimento do corpo, né, a leveza, a doçura da escultura, a perfeição da escultura, mas ainda assim o tecido vem para ajudar, né, a manter a escultura ali, linda, maravilhosa. A outra também coloquei para vocês perceberem, tá vendo? A pecinha aqui, a parte onde ela está segurando no corrimão ali, o vaso, sei lá, mas ainda assim é necessária a ter esse suporte para que mantenha ela em pé e ela não se quebre, né? E a terceira, essa daqui, muito clássica em alguns livros, principalmente na questão esportiva, né? Que os romanos aproveitaram muito bem, e a gente vai ver essa mesma escultura com movimentos diferentes do rosto, do braço, inclusive, mas essa é a romana. Desculpa, essa é da Grécia e os romanos vão se apropriar dessa imagem, porque como eles eram atléticos, né, eles tinham toda a questão da Olimpíadas vem de lá, então os jogos eram muito presentes na vida deles, então eles aproveitaram a escultura para trabalhar também a questão da Grécia, esculturas da Grécia. E aí temos aqui
não podia faltar a nossa atividade da semana, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é fazer uma pesquisa, né, sobre deuses da mitologia grega, como eles viviam, o que eles faziam, quais eram os poderes deles, quais eram os medos da população, né, em relação a eles, como o que a população fazia para agradá-los, né, e quando eles estavam zangados, o que eles faziam e por que eram essa justificativa, já que a questão da mitologia é utilizada para explicar os fenômenos da natureza. Então, através das histórias que vocês vão contar, vocês vão relatar para mim aqui, ó, o que a população, quais eram os poderes deles. Então, em relação a que isso está relacionado à natureza. Então, aí vocês vão só colocar, fazer pesquisa sobre Deus e colocar essa referência aí. Estão representando tal fatos da natureza, tá? Então, referência, assistam a filmes Deuses do Egito, tem vários, né, que vocês podem estar assistindo que tem essa referência aí de deuses antigos para vocês estarem fazendo o trabalho de vocês e tendo uma referência maior para colocar para mim o que eles estavam representando, qual era a representação deles aqui na Terra como deuses, né? Como fenômenos da natureza. E um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima a gente vai falar sobre os grandes monumentos romanos. E aí vocês vão entender que a cultura romana é essa infusão grego-romano. Então, tudo que tinha aqui, eles levam para lá e aperfeiçoam. Tudo bem? Fica com Deus. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo.